noite aos que já estão por aí. Vou aproveitar esse primeiro instante aqui para convidar a minha lista de amigos a participarem. Eu marco os que aparecem na primeira, depois eu vou filtrando porque não aparecem todos na primeira, né? Aí eu depois em seguida eu também compartilho. Vou compartilhar aqui na minha lista do tempo, minha linha do tempo. E deixa eu compartilhar também com os grupos que tem aqui. Mas vamos lá. Coloco a B, a C, a D, porque não vai tudo numa vez só. Aí G. E Oba, oi Ulisses, bem-vindo. Estamos nos preparando aqui para começar. Hoje eu consegui fazer com o celular deitado. Normalmente ele queria sempre fazer em pé. Hoje, não sei se é porque eu abri o aplicativo com ele já deitado, sei lá. Estou convidando o pessoal aqui. Cadê? Vamos ver isso aqui. Ok. Só mais essa tela aqui. E estaremos começando. Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo bem, prima? Ok, pessoal, enquanto que o Jaime não chega,
vamos dar início, já são 21 horas, está no nosso horário de dar início ao programa Despertar Federalista do dia de hoje. Nós tivemos há um mês mais ou menos atrás aqui com o Jaime, o Jaime ele é especialista em sistemas de transporte ferroviário. Só um pouquinho, deixa eu só ver uma coisa que tentar abrir no... Jaime, se você está aí, escreva alguma coisa, Jaime, na tela, que daí aparece para mim para eu poder te adicionar. Seja bem-vinda, Claudete, Rostelman também. Bom, enquanto aguardamos o Jaime chegar, vou repetir então o que seria federalismo, né? Federalismo é modelo de Estado. Nós não estamos falando então, quando falamos de federalismo, em esquerda, direita, coisas desse tipo. Nós estamos falando em... o Jaime, você ainda não está aqui como possibilidade para adicionar. Vamos esperar um pouquinho só. Logo deve aparecer. Seja bem-vindo, Jaime. O Jaime Risoli será o nosso especialista que vai estar hoje falando a respeito de como resolver alguns problemas de transporte que temos no Brasil, né, e como também isso poderia ser facilitado no sistema federalista. Mas voltando ao assunto propriamente do federalismo, o federalismo é um modelo de Estado. O modelo de Estado, então, ele está relacionado à estruturação básica do país. Então, ele está nas fundamentações do país. Então, é como se a gente fosse construir uma casa, a gente tem que começar tendo umas boas fundações. Não adianta querer remendar o telhado, que é a questão política, né? A política seria a questão mais de aparência, né? De forma de relacionamento, também teria a ver com o usufruir da construção propriamente, que seria a política. Mas nós queremos a nação consolidada, né? E para isso a gente precisa de um modelo de Estado primeiro. O modelo de Estado que temos hoje no Brasil é muito bem descrito como um modelo de Estado esquizofrênico, né? Porque na verdade ele não cumpre com suas funções de Estado propriamente. Ele não está mais conseguindo atender os seus donos, né, do negócio, que são os próprios brasileiros. Então os brasileiros estão ficando de fora do própria não só do governo em si, mas dentro da questão dos recursos governamentais, ou seja, de ser atendido pela própria estrutura governamental estabelecida. E isso em função de que o modelo de Estado em si não nos atende. Então, o modelo de Estado, uma outra forma de abordar ele, né, eu uso essa alegoria da casa, dizer que é a fundamentação, mas a gente diz que federalismo ele trata efetivamente o modelo de Estado, né, trata das relações de poderes, puramente isso. Hoje, então, nós temos um poder totalmente centralizado em Brasília, então Brasília define as regras para o Brasil inteiro, né? Então, eles têm uma bola de cristal lá que eles querem adivinhar toda a realidade brasileira e com uma única forma de olhar para isso, um único jeito de normatizar, eles querem que funcione de norte a sul. E sabemos que isso não é possível porque efetivamente nós temos muitas formas de pensar a questão da vida pública e é por isso que até mesmo surgem muito desses confrontos sociais, essas insatisfações, porque efetivamente as pessoas em suas localidades não conseguem se ver representadas por esse sistema. Jaime, dá uma olhada na base do teu celular, aí deve ter um ícone onde que você pode se convidar para entrar. Que não aparece para mim aqui, daí eu não estou conseguindo te adicionar, Jaime. Opa, acho que agora vai dar. Deixa eu ver aqui. Não, engraçado, ele ficou verde como sendo, mas só que não está na relação ainda para
ser adicionado, né? Veja aí, Jaime, se você conseguir, será ótimo. Mas dentro disso, então, continuando, como nós tratamos de relação de poderes, então a gente não se atém, não tem para as questões puramente políticas, né? Então, porque na verdade a questão política ela envolve essas questões de leis, normatizações, direitos e até inclusive falando de direitos, essa é uma das grandes distorções do modelo modelo de governo que temos no Brasil, né? Já chegou no modelo político propriamente, que hoje nós temos um modelo político que é um populismo, certo? Então isso tudo vem sendo construído erradamente lá das bases, que é o modelo de Estado. Então, à medida que o modelo de Estado ele está errado, as questões, toda a sociedade começa a se organizar de forma errada, a situação política também se organiza de forma errada, e aí a gente vai ter, chega num ponto em que eles tiram da gente os direitos e depois eles vendem para nós o direito de volta. Então aí fica nessa coisa de louco, né? Poxa, cada cidadão deveria ser livre em si mesmo e ele só abrir mão dentro da sociedade em que ele convive por motivos óbvios de poder se conviver com outras pessoas que também têm lá os seus direitos. Mas não, eles primeiro resgatam, tiram todos os seus direitos e aí vão tender a fazer leis e mais leis para te devolver algo que seria já originalmente seu. Né? Você teria o direito de ser por natureza, né? Então são direitos naturais. O Jaime, dá uma olhada se não tem, porque na verdade aqui aparece todo mundo que eu posso todo mundo convidar para participar comigo, só que menos o Jaime, que é efetivamente quem vai falar hoje, né? Que é o especialista que vai tratar a respeito do sistema viário, né? Principalmente voltado a sistemas ferroviários, né? Então ele que domina do assunto, e só que justamente ele não está aparecendo aqui para mim. Uh, Jaime, você entrou com o celular, certo? É pelo celular que tem que entrar para poder ser adicionado depois. Não consigo adicionar se foi entrou pelo computador, né? Boa noite, Jaime. O Jaime está cumprimentando a todos. Mas eu preciso que se você no teu celular, Jaime, na base deve ter um ícone. Daí você tende que é para você participar. Deve ser aquele aqui para mim pode parecer diferente. Está aparecendo aqui para mim aparece uma pessoa com um quadrinho, né? Daí eu entro lá e eu posso selecionar, mas só que você não está aparecendo. E interessante que os outros aparecem. Eu poderia adicionar outros e não você. Mas não é quem vai falar é você, não posso adicionar outros. Eu já autorizei aqui a solicitação, outros têm solicitado, só que está faltando o Jaime solicitar e participar. Tá com problema técnico aí, mas consegue entrar, tá no celular, Jaime? Precisa ser com celular. Então, voltando à questão, né, para estabelecer, então, mudar o modelo de Estado, não é uma coisa que você faz ali, você pega e lança o presidente com um plano de governo e sai para disputa por uma eleição. Não é tão simples assim. Também não é impossível, porque já foi feito várias vezes no mundo, né, e foi, como por exemplo a própria Alemanha pós-guerra, claro, lá foi por uma imposição, né, eles perderam a guerra, e foi imposto um sistema que efetivamente iria impedir que chegasse um novo tirano ao poder, né? Então o federalismo pleno foi implantado na Alemanha, até por questões justamente dos Estados Unidos sendo federalista, forçou a Alemanha a adotar isso aí, no menos na Alemanha Ocidental, né? E com isso eles estariam com um sistema em que os Estados Unidos ou o resto da Europa também poderia ficar tranquilo que não iria surgir um novo Hitler. Pode até surgir o Hitler, mas não vai ter o poder que teria, né, num sistema centralizado como era anteriormente. Mas teve países que fizeram por iniciativa própria, que nem a questão da Austrália, né? Que há 100 anos atrás a corrupção rolava solto. Dizem que até era pior do que a nossa, que duvido muito, né? Poxa, já estou ficando até proprietário da corrupção aqui, por corrupção que está no país, né? Então, eles, para conseguirem até mesmo sobreviver, senão iriam à falência,
acabaram descentralizando o poder. São uma monarquia em modelo de governo, mas em modelo de Estado eles são federalistas. Então, o federalismo, mas o federalismo não é simplesmente, federalismo pleno que a gente se refere, né? Não é simplesmente descentralizar o poder, que agora muitos candidatos, muitas pessoas já se tocaram que na verdade esse centralismo absoluto que existe no Brasil, ele é péssimo, né? Ele é péssimo ao todo. Mas não é só isso que precisa ser feito, não é só descentralizar. Você precisa estabelecer, além da descentralização, algumas regras, primeiro de tudo, para que não seja possível recentralizar, né? E depois também para que haja condições de haver a sobrevivência de partes dentro desse todo. Nós sabemos que existe, dentro dessas diferenças que existem no Brasil, existem algumas regiões muito pobres, né? E outras até mesmo ricas, né? Então essa diferença, se não existir um mecanismo, só descentralizar não resolve, porque a gente vai ter essas regiões pobres não sendo atendidas. Então, devido a essa diferença de recursos que existe uma região por outra, que eles criaram esse sistema, no primeiro instante, que era essa Constituição de 88, no primeiro instante ela foi até um tanto quanto municipalista, né? Mas o municipalista somente ele não funciona, porque ele perde-se a figura intermediária que é do Estado, que justamente busca garantir o equilíbrio desse sistema. Já o federalismo não, ele se baseia primeiro de tudo que a federação, a União em si, ela só tem as funções estritamente federais, que é a competência dela. É uma federação, é a União, e ela vai cuidar das questões delas. Enquanto que os estados cuidam cada qual do seu. E quando existir as questões de deficitários, né, que nem, por exemplo, vou pegar um estado do Acre, né, que não teria condições, os estados que estão têm condições, né, que nem São Paulo, os estados do Sul e outros estados, como Bahia também, são a maioria, afinal, dos estados brasileiros são superavitários, eles teriam a obrigação constitucional de atender. Só que o modelo federalista não é pelo central da federação, da União, que passaria esse dinheiro. Não faz esse caixa único que fica maravilhoso para quem quer se fartar, né? O federalismo ele faz essa solução em forma de consórcio. Por exemplo, se digamos o Acre lá não tem condições de tocar, então assume-se que efetivamente também quem está administrando não tem condições, né? Então ele não é ficar colocando dinheiro lá de forma indefinida que nem se faz hoje. Simplesmente existe a intervenção federal, passa temporariamente esse estado à condição de território federal. Essa questão de território federal já existia na época dos militares, né? Só que não existia a organização federalista. E aí é nomeado um interventor, que é um administrador capacitado, efetivamente ele conhece de administração de Estado, abaixo dele, ou seja, na figura de legislativo, é montado um conselho fiscal com um membro, né, indicado por cada um dos estados que estará pagando a conta, propriamente desse deficitário. Então, claro que esse estado ele vai ter lá, tem as receitas dele, né? E aquilo que falta para cumprir o projeto de criar autonomia para esse território tão bancado pelos demais. Veja que se torna uma coisa bem mais justa. Hoje os estados do sul, sudeste, né, e outros também acabam teoricamente contribuindo para que esses estados saiam da situação, mas o dinheiro vai para esses estados e não tem obrigação de prestar conta para os seus credores a fundo perdido, né? No sistema federalista não, exatamente como eu falei, há um interventor e o conselho fiscal é formado pelos estados que estão pagando a conta. E o que é que esses estados que estão pagando a conta querem? Efetivamente que o estado deficitário saia da dependência, porque senão nós vamos continuar pagando a conta. Muito diferente do que é hoje, que é um estado que é tido por deficitário, vai continuar recebendo dinheiro de forma indefinida, não tem responsabilidade com os estados que estão pagando a conta, e a dependência continua. E aí viram os verdadeiros curais eleitorais, que a gente já bem conhece esse termo, né? Aonde que todos
os políticos federais, daí que vem desses estados, mantêm esse povo na dependência de sua daquela é um estado, uma situação servil propriamente, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ver se de repente o Jaime já está. Opa! O Jaime agora já está podendo ser adicionado. Acertar o botãozinho aqui. Vamos lá. E agora é só esperar um pouco. Ainda bem que deu condições para o Jaime entrar, senão eu já estava acabando meu repertório aqui de assuntos, né? Como se fosse possível. Então, uma orientação que fica para todos é que estudem a questão, principalmente, do que é subsidiariedade, porque, na verdade, o federalismo pleno não defende diretamente um Estado mínimo. Não fala, não, tem que enxugar governo sem dinheiro. Não. Existirá, sim, regiões que vão optar por governo mínimo. Outras regiões vão optar por um governo mais social, onde que vai pagar muitas questões sociais. Mas isso é uma questão que vai ser decidida dentro dos estados e, em muitos casos, dentro dos próprios municípios, dizendo se há mais Estado ou menos Estado dentro da vida pública. Né? A questão federalista está mais voltada, defende, então, um Estado subsidiário, que é justamente dar essa condição para que as pessoas resolvam as suas questões em suas localidades. Então, um município que consegue resolver todas as suas questões sem depender do Estado, ele resolve, não precisa mandar dinheiro para o Estado, porque está resolvendo, salvo as obrigações estaduais propriamente, né? Mas não precisa ser, digamos, se então no município que ele tem perfeita educação, o próprio município está gerando recursos e investindo em educação de modo a não necessitar do Estado, ele não precisa contribuir para o caixa do Estado dar educação, porque ele já tem isso resolvido ali. Então, não é essa situação louca que tem hoje, que o dinheiro vai para Brasília com a promessa que depois volta em forma de investimento. E aí a gente sabe que muitas vezes não volta. Muitas vezes, pode sempre. Então, chega a situações absurdas, como é a questão de agora, que em 2016, apenas 29% do que foi arrecadado no âmbito federal voltou para os estados em forma de investimento. E agora, em 2017, apenas 14% voltou na forma de investimento dentro dos estados, sabendo que do total arrecadado, 75% é imposto federal. Então, é uma distorção absurda. Daí eu pergunto, por que é que estamos em crise, né? Primeiro, porque o governo tira o dinheiro na forma de impostos. Então, hoje já quase 50%, são 45% do que a gente produz no Brasil, 45% do PIB, olha, é produto interno bruto, né? Bruto, 45% do bruto é imposto. E aí, esse dinheiro é confiscado, né? Tirado do sistema de produção e consumo, para ser administrado num caixa único, e esse dinheiro também não é bem administrado, ou seja, não volta para a população. Então, com isso, há um motivo de sobra para nós termos uma enorme uma crise, né? Inclusive em todos os âmbitos, né? Até mesmo, principalmente no âmbito moral, né? Então, no caso do federalismo, os impostos eles são municipais. Então, se você gerou onde é que as pessoas vivem, aonde que as pessoas trabalham, aonde elas produzem e aonde é que elas são tributadas. Alguém mora fora de algum município? Pois é. Então, pois é, já você enviou o convite. Deixa eu, então, vou tentar cancelar o anterior aqui. Está aqui como adicionando, mas não adiciona. Então, eu vou mandar adicionar de novo. Adicionar. Ó, ele diz que está te adicionando. Porque antes ele ficou adicionando e não adicionou, né? Então, eu estava falando. Sim, então. Opa, Jaime, não vamos precisar falar.
Só concluir. Boa noite. Boa noite. Então agora eu posso tentar posicionar diferente aqui, certo? Tudo bem com Isso. você, Del? Como é que vão as coisas? Tudo jóia, Jaime. Já está com saudades de ti. Foi muito boa a nossa conversa anterior. A gente Tudo em falou ordem, bastante. graças a Deus. A gente falou a respeito de situação de transporte, principalmente ferroviário, né, como funcionava isso no mundo, né, e como não funciona no Brasil, né, e também falamos alguma coisa de como poderia o federalismo ajudar nessa questão, né. Aí o Jaime foi fazer mais alguns estudos, encontrou umas coisas muito interessantes para conversarmos aqui. Então o Jaime está de volta aqui para falar sobre sistemas viários, né, e onde que com certeza de novo na questão de ferrovias, né? A gente sabe também que nós aproveitamos muito mal também os recursos aquaviários, os sistemas tanto em rios quanto no mar, né? Nós não temos nada de transporte marítimo acho que é cabotagem que chama, né? Que é de porto a porto, Exatamente. né? Tem essa questão, não temos no Brasil, né? Só tem, ó, Porto do Brasil serve para importar e exportar. Pronto. Mas, poxa, E a maior parte das vezes apenas por estradas, infelizmente. e aí, né? Então, o Jaime foi falar, então eu vou passar já então, pro Jaime falando aqui. E na outras vezes a gente continua falando também sobre federalismo. No decorrer aqui a gente tem algumas questões, mas eu só fica a recomendação para o pessoal se inteira a respeito do o que que princípio de subsidiariedade. Porque o princípio de subsidiariedade ele é o cerne que define toda a organização. Tem outros princípios também muito importantes do federalismo, como o princípio da dignidade humana, temos também o princípio do equilíbrio sistêmicos, né? Esses três princípios são os três principais, né? Mas tem outros princípios também que são importantíssimos no sistema federalista, né? Agora, se entender bem o princípio da subsidiariedade, vamos entender muito bem que nós estamos na contramão de qualquer coisa para dar certo num país de dimensões continental que nem é o Brasil. Tá? Jaime, então conta para nós aí o que que você andou vendo nesse tempo aí, então, no último mês, né? Sobre a situação, fico dar uma estudada na situação de São Paulo, né? Como é que Sim, está? não tenha dúvida. Veja bem, o que a gente pesquisou, inclusive, e essas pesquisas estão muito abertas no Google, existe uma gama de informações muito grande acerca das ferrovias que o Google pode nos oferecer. Mas, basicamente, o que eu quero destacar é o seguinte: os estados hoje, eles não têm participação ativa nos novos projetos ferroviários. A federação é quem define e quem decide quais linhas ou percursos ou rotas a serem criadas e construídas. Então, na verdade, o que acontece? A gente tinha a Rede Ferroviária Federal, que era uma empresa federal que abrangia todos os nossos estados, e ela foi dividida em seis partes, desculpa. E o que aconteceu? Na verdade, essas seis partes pararam de se comunicar entre si. Então, a gente teve, na verdade, alguns casos de muitas composições que elas começam e não terminam a viagem completa da carga. Elas são obrigadas a serem transferidas de uma forma mais manual, digamos assim, para poder dar continuidade. O que poderia ser mais útil para nós, o que poderia ser melhor para nós, acabou não sendo. O que a gente consegue verificar só para a gente poder fazer uma modalidade aqui de comparação, até com o transporte rodoviário, o que a gente tem é o seguinte: por exemplo, numa distância de 1 quilômetro, um caminhão consome 13 vezes mais energia que um trem para transportar 1 tonelada de frete. Então você veja qual que Isso, diferença é essa de transporte. Se você considerar, por exemplo, um comboio de 100 vagões, ele transporta tanto quanto 200 carretas rodoviárias. Então, na verdade, o que a gente vê é que o benefício ao caminhoneiro, que hoje nós estamos amarrados a eles, foi muito grande. Mas acontece que o frete é muito caro, porque o que você consegue levar
com uma composição ferroviária, por exemplo, é muito mais do que você consegue levar por caminhões. E tem outro detalhe: a manutenção da ferrovia ela é muito menos cara, se a gente pode considerar aqui, fazendo até uma analogia pequena, né, do que é a manutenção das estradas. Por exemplo, para você construir uma rodovia, ela é muito mais barata, é muito mais fácil você construir uma estrada de rodagem. Só que, depois de construída, ela tem uma manutenção muito mais cara. E, na verdade, você fica construindo constantemente uma ferrovia. Você está o tempo todo construindo ferrovia, desculpa, rodovia, porque ela se deteriora com muita rapidez, com muita facilidade. É. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma comparação entre o que você consegue levar, é, gastar de combustível, por exemplo, entre 1 quilômetro de ferrovia e 1 quilômetro de rodovia. O que você gasta de combustível entre 1 quilômetro de ferrovia e 1 quilômetro de rodovia. Então, isso tudo levado em consideração, na hora de você comparar com as ferrovias mundiais, você vê que a gente está perdendo e muito no que tange ao transporte modal. Pois é. Eu ouvi assim, um comparativo grotesco, diz que com que ele gasta-se de pneus em caminhões, daria para pagar a manutenção total do sistema ferroviário, né? Sem No, dúvida, sem dúvida. Se você comparar, por exemplo, o preço de um pneu de um caminhão e uma carreta que hoje você tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pneus, você vê bem, e ela transportar por nossas estradas, que infelizmente não estão, sem querer ser agressivo, mas já sendo, estão em péssimas condições de manutenção. Você vai ver que a nossa história de transporte rodoviário, ela é muito cara pro motorista. Ela é muito cara mesmo, porque o motorista ele não tem, ele gasta quase todo o frete que todo mundo acha que é muito caro na manutenção do caminhão e na própria estrada. uhum. O que existe também, só abrindo um parênteses aí, às vezes uma preocupação que daí a ferrovia, por transportar toda essa carga a mais, coisa e tal, iria propriamente criar um grande número de desemprego, desocupados, digamos que seriam os caminhoneiros de hoje, né? Mas também jogo, né, paralelo ao assunto que o Jaime está abordando, que isso não procede. Primeiro, porque, na verdade, quando a gente está falando de federalismo, a gente está falando de um sistema que permite um crescimento econômico muito maior do que existe hoje. O Brasil teria condições tranquilamente, no primeiro ano, de crescer 20%, e não poderíamos deixar repetir a dose no segundo ano, porque iria quebrar por falta de infraestrutura, né? Então, hoje a gente conseguiria crescer um ano 20%, porque nós estamos com uma defasagem muito grande de crescimento, está muito encolhidos. Agora, no segundo ano, teria de haver alguma limitação, ou seja, não poderia ser deixar à vontade o crescimento, senão a falta de infraestrutura iria comprometer o próprio desenvolvimento, poderia criar um sistema caótico, né? Então, dentro de um cenário desses de grande crescimento, o caminhoneiro ele seria muito importante nos trajetos mais curtos. Então, porque eu vejo, o trem não vai até, por exemplo, lá no produtor pegar o material para ser transportado. Quem que vai trazer do produtor até o Porto Seco, né, a estação ferroviária, vai ser o caminhoneiro, vai continuar trabalhando dessa forma. Então, na verdade, ele tem ocupação, só que muito mais forte próximo da casa dele, com menos estresse, com menos desgaste, sabendo por onde que vai passar, né? Sem essa maratona que todos nós conhecemos, que é um risco enorme, as nossas estradas brasileiras, né? Então, se fosse mais próximo da casa dele, estaria tudo muito mais bem controlado, né? Então, Jaime, você está falando, né, que dentro desse Se nós cenário, né? tivéssemos, se nós tivéssemos, por exemplo, um X do Brasil, vamos supor que nós tivéssemos uma estrutura em forma de X,
em que nós, de norte para sul, leste para oeste, você tivesse dois troncos principais, e que desses troncos principais você tirasse outros ramais interestaduais ou até mesmo dentro de cada estado, mas com a liberdade de cada estado poder construir o ramal que lhe conviesse melhor para atender uma determinada situação de transporte, por exemplo, a federação poderia construir? Ela poderia construir a estrutura X, tá certo? E a estrutura intermodal ficaria por conta dos estados. Então, sim, aí você teria pequenas ferrovias que fariam essa interligação com o sistema X, e esse sistema X, então, abrangeria o país inteiro, porque cada estado, por si só, já faria suas próprias ferrovias voltadas para esse X. E esse X, então, seria. Ok, então só para então o que eu entendo é que você defende que teria uma estrutura base, né, que seria na forma de X, ou seja, umas vicinais, né, dentro da federação, que seriam elaboradas pela União em si, né, e que os estados, claro, que daí fariam ramais alimentadores, né, que extrariam para esse canal ferroviário, né, e que na verdade esse X não precisaria ter um único par de ferrovias, né, podia ser ter várias, né, que é sempre tratar nesse. Não, eu acredito, Delair, que em face das distâncias, por exemplo, se você considerar hoje um transporte rodoviário para o Amazonas, em que nem a Transamazônica está construída direito, os caminhões ficam pela estrada. Eles se quebram, eles atolam. Se chover, você não consegue passar, porque você tem muitos trechos ainda que são de terra, apesar de ser uma ferrovia, desculpa, uma rodovia federal e que já deveria estar pronta, que nunca foi terminada. Então, o que você vê é o seguinte: se você tivesse nessa mesma malha o X da Ferrovia Federal, por exemplo, qualquer outra, mesmo que fosse intermodal de caminhões para aquela região, ficaria mais fácil você deslocar essa carga do que você deslocar essa carga hoje por caminhão para poder distribuir. Mas se você tivesse essa plataforma, que seria o próprio X, a estação intermodal, que poderia receber a carga do caminhão e transferi-la para a ferrovia, você teria essa facilidade. Mas a gente não tem isso hoje. Porque então os caminhões saem, por exemplo, do Rio de Janeiro, os caminhões saem de São Paulo, muitas vezes saem de outros estados, para poder ir para o Amazonas, por exemplo, que é a distância pior que a gente tem e mais complicada. E da mesma forma que outros caminhões saem de diversos estados e vão para o sul. Dirigem, tem vezes os caminhoneiros passam um mês fora de casa, em função desse trabalho que eles fazem, indo e buscando carga, para não ficarem, como diria na gíria, batendo lata, para poder conseguirem trabalhando. E, na verdade, para eles voltarem para casa é um negócio meio complicado, porque a gente não tem exatamente isso. Eles pegam a carga onde ela aparece e se dirigem para onde tem que ir. Então, eles podem ir subindo ou podem ir descendo até o momento que eles falam: não, eu quero ir para casa, tem que parar e voltar mesmo. Então, quer dizer, o que a gente tem hoje, na verdade, são estruturas inacabadas. A Ferrovia Norte-Sul que começou a ser construída e que até agora não foi concluída na sua totalidade. Nós temos ferrovias na Bahia, que estão lançados trilhos por um monte de lugar, que liga nada a lugar nenhum, com material ferroviário se deteriorando, a um custo bilionário, e, no entanto, as coisas não vão para frente. Seria até propício, nesse momento que a gente está consternado, chamar atenção para uma situação parecida com a do museu. Enquanto o museu não pega fogo, ninguém se lembra de construir ou melhorar as instalações dele. É exatamente o nosso caso hoje com relação à greve dos caminhoneiros. Enquanto os caminhoneiros pararam totalmente o Brasil, porque está neles a capacidade de levar, de ir e vir, e trazer e levar, ainda assim o Estado não atinou para poder aumentar o seu parque ferroviário.
E veja o seguinte, já na verdade nós temos, claro, o modelo que o governo federal, né? Só que eu queria ouvir de você, né? Por que que os estados que não fazem, então, sabendo que, por exemplo, São Paulo, né? Que é o teu caso, ele seria benéfico para o povo de São Paulo. Por que que, então, o estado não faz a malha ferroviária deles? Porque não tem incentivo, Delair. Na verdade, qualquer projeto ferroviário que é tentado ser feito, por exemplo, ele é barrado pela federação, porque a federação é que detém expertise, digamos assim, do investimento. Qualquer investimento dessa magnitude incorre em desapropriações, em projetos, e, enfim, o Estado mesmo de São Paulo, para poder desenvolver um projeto ferroviário em que ele abrangesse alguns lugares apenas, ele teria que ter um aporte federal nesse sentido. Porque hoje, com essa centralização da receita que todos nós sabemos, é muito difícil você querer investir em alguma outra coisa que não seja aquela despesa básica, sem considerar o Estado que está totalmente inchado e que precisaria ser modificado em função dessa estrutura que o próprio federalismo vai trazer e se pretende implantar. Se você consegue, por exemplo, eliminar 60% de Brasília no custo operacional, fora cargos e comissões, etc., etc., o dinheiro, os impostos, sobrariam mais para os estados. E aí sim, projetos dessa magnitude poderiam ser desenvolvidos sem nenhum tipo de dificuldade. Só passando para o pessoal que nos assiste, a proposta federalista é que, como já falava no início, né, que a União em si, né, a Brasília, ele ficaria apenas com as funções estritamente federais. Então, a questão de é, marcas e patentes, moeda, exército, relações internacionais. Então, nada mais umas 4 ou 5 secretarias, né? Nem teria ministérios, porque as questões dos ministérios seriam resolvidas dentro de cada estado. Então, hoje nós temos um sistema duplicado. Tem lá na federação, que daí passa para os estados, arrecada, centraliza o dinheiro, para depois repassar para os estados para eles executarem. E aí acaba não acontecendo. Como diz o Jaime, acaba esse dinheiro ficando confiscado, se ele ficar no governo federal, se não for por parte do governo federal, os estados não têm recursos. Então, dentro daquele bolo total que a gente está falando do que é arrecadado, que são 45% do PIB, 75% é federal, uns 14% é municipal e uns 11% dos estados. Então, só para ter uma ideia, que a gente estava falando da questão do estado de São Paulo, no ano de 2017, foi arrecadado. Então, o São Paulo contribuiu para o governo federal, isso aqui só de impostos federais, 551 bilhões, né? 551 bilhões durante o ano de 2017, enquanto para o estado de São Paulo retornaram menos de 15 bilhões, certo? Então, dentro desses 15 bilhões, teria vindo eventual investimento em ferrovia, que não existiu, né? Mas veja que isso aqui está representando apenas, então, 3%. Então, o Estado ele é confiscado efetivamente. Mas aí muitos dizem, não, mas é necessário isso aqui porque tem os estados pobres. Então, nessa mesa que a gente verifica aqui que são apenas 9 estados que recebem mais do que pagam. E disso, na verdade, esse estado, porque eles contribuem realmente muito pouco. Então, mesmo eles recebendo mais do que contribuem, é muito pouco também. E do total, efetivamente, no ano, acaba sendo que o governo federal apenas investe no próprio país, através de seus estados, né, apenas 14% de tudo que é arrecadado. E olha, é muito dinheiro que é arrecadado, são mais de 2 trilhões. Nós estávamos até outra vez falando, né, Jair, fazendo uma ideia do que seria esse dinheiro, né, de 2 trilhões. Com 1 trilhão daria para fazer por ano, ó, isso é por ano. Com 1 trilhão daria para fazer 20 ferrovias norte e sul todos os anos, né? Para ver quanto dinheiro é isso, né? E a gente não tem uma ferrovia norte e sul. Então, para você ver que, na verdade, se o dinheiro fica muito próximo, qual que é a grande aposta do federalismo? A grande aposta do federalismo é no indivíduo, na pessoa. A gente acredita que a pessoa, estando com o recurso do suor dele,
da contribuição dele mais próximo dele, ele vai ficar de olho e vai cuidar para que esse dinheiro não seja propriamente roubado do jeito que é hoje. Acontece que se o dinheiro está ali no teu município e você sabe que se ele roubar vai faltar para você, você vai ficar mais atento, não vai? Agora, no jeito que é o modelo esquizofrênico brasileiro, dinheiro de imposto é dinheiro público, ou seja, acaba não tendo dono. Então vai lá para o Caixa Único Federal, ninguém sabe o que, que acontece com aquele dinheiro, só sabe que no final não fecha as contas, e quando se sabe, sabe através de um lava-jato ou outro aí que a gente não entende como é que até hoje não havia surgido uma operação desse tipo, né, para denunciar. E então tem Uma só coisa uma que a gente pega também, pega muito, é que se você for verificar que se a federação realmente acontecer como nós federalistas nos propusemos, que é a força que o Thomas vem tentando colocar para nós, da forma como foi elaborado o projeto, você vai verificar que o Estado de São Paulo, por exemplo, um dos maiores arrecadadores, ele poderia muito bem financiar ferrovias para qualquer outro estado, porque ele teria depois o retorno dos recursos aumentados em forma de, digamos assim, exportação interestadual. Então, para ele próprio seria interessante fazer isso. Então, se o próprio Estado de São Paulo pudesse investir em outros estados, não só construindo, mas também emprestando recursos, veja, haveria uma ligação maior entre a própria federação, que hoje é concentrada em Brasília e a gente não sabe aonde, praticamente. Quer dizer, a gente se assusta de como o BNDES podia ter tanto dinheiro para poder emprestar para outros países e os projetos estaduais não foram contemplados. Quer dizer, é alguma coisa meio inadmissível de se acreditar. Então, quer dizer, o Brasil realmente é um país muito rico mesmo, senão já tinha quebrado, e, no entanto, os estados hoje estão começando a sentir essa dificuldade. São Paulo é um problema sério. Aqui, eu hoje moro em Minas Gerais. Aqui em Minas, meu filho é policial civil e ele recebe em 3 vezes. Quer dizer, chega a ser um absurdo. Você receber o seu salário em 3 parcelas. Então, a coisa é mesmo complicada. E o que se faz para poder melhorar isso, né? O Estado acaba pedindo para órgãos como água e luz não desligarem a luz dessas pessoas que são funcionários públicos, porque eles não têm capacidade de pagar e acabam pagando atrasado. Chega a ser um absurdo, mas é a realidade. Mas na realidade, já eu diria que não é que estão começando a sentir. Não, na verdade, eu diria que os estados eles já estão falidos. E isso Sem dúvida. eu explico pela questão que eu estava falando outro dia, pela a substituição tributária, que se tornou moda. Na verdade, ela sempre existiu, mas ela existiu com o propósito correto. Existem coisas que não teria dentro do sistema tributário brasileiro como haver o controle daquilo até o verdadeiro formador gerar o fato, né, que seria o consumo em si, né, e eles acabavam tributando isso de forma antecipada por substituição. E hoje está mais da metade dos produtos, pelo menos aqui no Paraná, e acho que é a realidade de todos os países, todos os estados, é que já está em substituição tributária. O que significa isso na prática? O governo está comendo hoje aquilo que vai ser fato gerado aqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, Sim, está comendo por antecipação, é verdade. já estamos comendo o ovo que a galinha não botou, né? Os estados estão fazendo isso, tá? É uma Então, realidade. Os estados hoje, com a dificuldade que eles têm para poder gerir os seus negócios, e também porque essa gestão, em se tratando de partidos semelhantes, acabam ficando inchadas. Então, a gente sabe que a dificuldade de você poder gerir investimentos passa a ser muito grande, não é? Porque você tem obras que elas começam num governo e esse mesmo governo, por saber que ela não vai terminar. oi, Jaime, cortou o teu áudio aqui, nós estamos te ouvindo. Agora, melhorou? Melhorou? Oi, Denise, Deu está uma me ouvindo? cortadinha, eu acho que tá. Tá, sim, agora eu estou ouvindo. Ok. Então, o que eu estou falando é isso.
essa celeridade de obras que os estados têm, em que são obras de estado e não de governo, eles acabam atrasando para poder deixar terminar nos outros governos e eles não precisam investir esse dinheiro que foi já programado naquele instante. Então, você tem obras que deveriam terminar em 1 ano e levam 5 para serem acabadas. Uhum. Dentro das questões, às vezes, as pessoas, às vezes, quer dizer, eu mesmo tinha muita dificuldade de entender como é que funciona um sistema federalista, porque, na verdade, efetivamente, a gente nasceu nesse sistema brasileiro. Na verdade, a gente vem no sistema unitário desde o Império, né? E aí foi só piorando a forma como se faz isso, aí foi aumentando a questão da arrecadação, e cada vez usando-se pior o dinheiro. Sem De dúvida. fato, estava acontecendo com a questão tributária, que é uma das pequenas coisas erradas nesse país, é que no Brasil funciona um sistema de catraca. Quando a gente tem uma hora, que é um momento de fartura, eles inventam direitos por quê? Porque daí eles vão aplicar mais o dinheiro, senão devolvem o dinheiro, não diminuem o imposto. Eles inventam direitos e aí eles, com isso, por questões eleitoreiras, né? Na verdade, esses direitos seriam do cidadão, porque você pode fazer o que você quiser, que você decida fazer, se o dinheiro fica no teu bolso. Não existem milagres. O governo diz que vai fazer a coisa e ainda faz a propaganda que, investimos tanto, investiu nada, quem investimos fomos nós pagamos o imposto e eles pegaram e aplicaram naquilo. Se era exatamente o Nada que mais que a obrigação deles, né? nada mais fazer bem. Mas o que acaba acontecendo do sistema de catraca que eu digo é que no momento que tem fartura, eles inventam história para aplicar o dinheiro. Eles não fazem caixa, não fazem fundo de reserva. Eles gastam aonde enfiar o dinheiro. Aí, quando tem um momento de crise, aqueles compromissos já foram assumidos, ou seja, agora tem os direitos, né? E aí não tem mais outro jeito de fazer a não ser o quê? Aumentar impostos, né? E Sem assim a dúvida. gente vem desde já, eu diria, desde antigamente mesmo, porque no início do governo militar era 2% do PIB que era tributado. No final do governo militar já era 20% do PIB era tributo, né? Tributado é tudo, né? Mas só que a alíquota de tributação chegava a 20%. Hoje já está a 45%. É sempre elevado nesse porém. No momento de fartura, inventam história. Daí, quando que falta dinheiro, aumenta o imposto. Volta a ter fartura, aumentam os investimentos, Mas ditos investimentos. os investimentos anteriores, esse é o problema, né? Mas só que esses investimentos são tudo ilusórios, porque os problemas são os mesmos de sempre, né? Para ter uma ideia, como eu estava falando agora, ó, no final do governo militar, era 20% do PIB que virava impostos, né? Hoje nós estamos mais do que o dobro, 45%. E a nossa economia, efetivamente, não mingou. Nós hoje produzimos mais do que produzíamos em 1980. Então, quer dizer que se estamos produzindo mais e arrecadando percentualmente o dobro, aí se pergunta de novo, onde é que está indo todo esse dinheiro? Então, e na época, no final do governo militar, nós tínhamos mais escolas, né? A educação estava mais bem assistida, a saúde estava mais bem assistida. Hoje está todo mundo, até como você estava a gente falando da questão das ferrovias. As ferrovias que temos hoje no Brasil são herdadas do tempo dos militares. Eles que E fizeram vamos as dizer outra coisa. ferrovias da arrecadação. A nossa quantidade de quilômetros em ferrovia, se você medir hoje o que tem, nós estamos com a mesma quantidade de 1922. Quer dizer, houve redução de alguns ramais e mesmo a construção de outros, nós não expandimos o nosso parque ferroviário. Hoje, nós temos seguramente a mesma quantidade de quilômetros de 1922. Você pega países, por exemplo, como os Estados Unidos, que é um bom exemplo, eles têm praticamente 7, 8 vezes mais quilômetros em ferrovias do que nós temos hoje. E por quê? Porque eles verificaram que você vai investir um bom bocado no início, mas o resultado, o retorno é muito superior ao que a gente vê nas rodovias. E aí você pega, por exemplo, o quanto é transportado por carretas e o quanto é transportado pela ferrovia, chega a ser um absurdo a diferença, não é?
E, conforme eu disse da outra vez, a única ferrovia que foi permitida, digamos assim, pelos lobbies de ser construída foi a ferrovia da Vale do Rio Doce, que leva, que traz o minério para Minas, para poder ser processado, etc, etc. Porque são tantos vagões que não haveria carreta suficiente que pudessem levar, ir e voltar levando esse minério todo. Então, entre aspas, os lobbies permitiram que essa ferrovia fosse implantada e ela está em constante modificação e melhorias em função de tudo aquilo que ela transporta. E é a partir dela, inclusive, até que algumas outras ferrovias estão sendo adaptadas para poder funcionar, que é o que teria que ser feito em todos os estados. Se você for verificar, por exemplo, se cada estado tiver um ramal ferroviário em perfeito estado de funcionamento, ele pode ser intermodal para outros. Não tenha dúvida. Isso é uma questão só de ligação, é uma questão de investimento do próprio governo estadual, que não tem essa liberdade. Ele não pode. Esses projetos todos passam pelos ministérios dos transportes, e aí você sabe que a ferrovia, se tivesse que custar 10, vai custar 100, por razões óbvias. Sim. E dentro desse lobby que se chama, na verdade, existe até mesmo algumas imposições internacionais, ou seja, de onde vem o dinheiro, né? Que na época até mesmo dos militares, sabia-se que às vezes pegava esse dinheiro emprestado lá fora, só que esse dinheiro eles vinham tipo carimbado, né? Se o dinheiro vinha da OPEP, né? Eles não iam deixar que investisse em ferrovias, porque tinha de fazer caminhões rodarem, Já né? vinha Então, direto. é, então, não havia essa liberdade já na origem do recurso em si para se fazer a dita ferrovia, se é que fosse para fazer, né? Então, a gente sempre foi, de certo modo, gerenciado. Isso aí, eu diria que isso aí é pior do que lobby, porque isso aí é uma violação da soberania nacional, né? Certo? Porque é Não uma tenho imposição. dúvida. Agora, você vê bem, mesmo que o Estado não tenha o dinheiro para esse investimento, o que acontece? Como ele não tem como ganhar, entre aspas, do que vai ser aplicado, mesmo os grandes construtores oferecendo para construir e apenas ter de retorno a operação, para operar uma operação de 100 anos ou de 50 anos, o Estado não permite. Quer dizer, ele quer ganhar de todo quanto é jeito. Você veja bem as promessas que o PT fez para poder construir ferrovias antes da Copa do Mundo. Nós teríamos maravilhas de ferrovias, maravilhas de trens modais para que se pudesse levar os torcedores. E, no entanto, o dinheiro que foi alocado para essas coisas foi distribuído para os estádios, estádios esses que são elefantes brancos e que foram construídos e estão hoje jogados às traças. A velha jogo de interesses, né? Na verdade, o modelo efetivamente político brasileiro sempre foi oligárquico, né? Foi para atender interesses de alguns. E dentro disso, né, existiu essa movimentação de populistas, na verdade é um pouco mais, um pouco antes, né? Vem um sistema de subversão social para haver uma intenção de estabelecer um governo também totalitário, também oligárquico, mas só que com outra cara, né? Chamado de comunismo, e que, na verdade, eles estabeleceram umas foram estabelecer não, mas foram complicando o meio de campo, estabelecendo mudando o modelo de político, né, para um modelo populista. Então, na verdade, o grande ponto fraco da democracia tão desejada é que ela é facilmente deturpada para o populismo, né? O populismo está na direção dessa nova centralização, né, governamental. E o Brasil era um prato cheio, porque ele já era unitário. Ele já era unitário. E aí chega o pessoal com essas promessas de mais isso, então, comida de graça, terra de graça, tudo de graça, como se de graça existisse, né? Então, como se ninguém tivesse de pagar por isso, né? Então chega, e isso aí é populismo. Né? Então, os políticos nem sabem falar de forma diferente.
Se você for olhar, qualquer político vai dizer, ele vai dizer, nós vamos fazer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. E quando que o certo deveríamos nós pedir, chega, nós não queremos que faça mais nada, deixa que eu faço, só deixa o dinheiro comigo, né? Que eu faço. Ou então que Porque, termine o que foi começado, né? oi? Ou então que termine o que foi começado, né? Que termina o que foi começado, né? A ideia sempre, né, para a questão até mesmo não se perder aquilo que ficou pela metade, é que as coisas sejam de certo modo concluídas, né? Mas eu diria que dentro de uma localidade, na medida, eu estou falando de um sistema já convertido para um federalismo, né? Não existe, a gente sabe que existe as medidas Uhum. transitórias, né? Você tem um tempo de transição de um sistema para o outro, tudo que está começado tem de ser concluído. Existem dívidas que o governo tem com alguns organismos, que nem, por exemplo, com o INSS. É um rombo enorme que o governo tem de dívida, né, com esse organismo, né? Ele tem de ser recapitalizado e vai ter que sair de algum lugar esse dinheiro, e a gente sabe bem de onde tirar isso aí. É só ir desmontando a máquina administrativa que vai começar a sobrar dinheiro para caramba. Mas Sem dúvida. à medida que você vai desmontando esse circo, né? Isso só é possível com o estabelecimento de uma Constituição federalista, antes de mais nada. Então, nesse processo de desmonte do circo, né? Você vai ter do dinheiro para cumprir essas questões que ficaram pendentes, né? E são muitas mesmo, como eu já me disse, né? Se você tem uma obra pela metade, são muitas nesse país, é muito mais barato pegar aquilo lá e concluir do que você pegar e deixar terminar de estragar e começar de novo, né? Ou E então começar outras obras. Ou então começar outras obras com um orçamento que poderia ser aplicado naquelas e que você vai ter mais esqueletos sem terminar. é claro que à medida que você estabelece o federalismo, esse de começar para não terminar, daí já não existe mais. Porque, na verdade, quando que você começa uma obra a nível federal, digamos que dentro do federalismo você fizesse uma obra federal, essa obra sempre ela vai ser feita de certo modo, e mesmo que haja gerência, né, que não é o caso, a ideia não é ter isso. Mas se existisse, que nem falou o Jair, um modelo do X aí que seria federal, né, das ferrovias, se viesse a fazer alguma coisa, seria feito de algum modo em consórcio entre os estados. Então, eles teriam, teria de Sem haver um dúvida. acordo com eles, porque o CAI... Cada estado participaria com a sua porção, inclusive podendo ser alguns estados com mais capacidade, por exemplo, participar mais do que em detrimento de outros. Isso poderia ser feito realmente. Até mesmo como já mesmo falava a vez passada, esse capital muitas vezes viria até da própria iniciativa privada, teria pessoas querendo investir, porque é, é, as ferrovias elas podem ser pedagiadas, né? E ainda assim muito mais barato do que estradas. A gente vê que hoje mesmo no Brasil, as estradas que estão funcionando de fato são pedagiárias. Em alguns casos existe um abuso, né? Então, aí que está o reflexo também do Estado fraco. Muitas vezes as pessoas confundem Estado gordo com Estado forte. Não, nós temos no Brasil um Estado gordo. Tem muito capital enfiado lá, tem muita coisa que promete fazer e não fazem, né? Mas é um governo fraco. Por quê? Porque ele é fraco? Porque ele não é representativo, ele não cumpre o seu papel, então ele é fraco. Quando você tem, às vezes, muitas vezes você tem o governo federal sem dinheiro, ou seja, sem dinheiro para questões de investimentos, deixa para o Estado, ele se torna um governo muito mais representativo. Porque efetivamente os governantes que vão para lá, eles não estão indo com o interesse de pôr a mão na cumbuca ali, porque na cumbuca está seca, certo? Então eles estão indo para lá para representar os seus estados de fato, ou para eles, por uma questão de que eles têm a boa intenção mesmo de ajudar. Então, acaba formando a esfera federal uma esfera, se não pura, ao menos mais limpa, certo? E ela, como está acima em termos hierárquicos, ela vai ter poder fiscalizatório sobre os estados. Então, mesmo que ele não trabalhe na questão de investimento, ele tem algum poder a ser exercido, né? Até mesmo poder de intervenção, né? Então, começa a funcionar daí então um pouco melhor. Hoje nós temos a corrupção, o dinheiro todo está em Brasília, ocorre a corrupção lá e até por uma questão de manutenção do Estado deles lá de benesses entre eles não só propiciam como até acabam de certo modo cobrando que os estados também se corrompam.
porque aí a festa lá é maior. Agora, se a gente inverte e a esfera de cima ela só tem de funcionar se for limpa, é, ao contrário, ela começa a cobrar dos de baixo que também funcione, porque eles vão estabelecer indicadores de qualidade para os estados, que se os estados não cumprirem com esses indicadores, eles sofrem intervenção. E intervenção federal em um estado não significa você pegar e enfiar dinheiro lá, ó, do jeito que está sendo feito hoje no Rio de Janeiro, com a questão da questão da segurança. Se houvesse um sistema de intervenção setorial, porque é possível também na federal fazer, numa federação ter só num setor. Se isso aí é porque a federação está de fato assumindo aquele setor lá, o Estado sai fora. O Estado foi incompetente de cuidar daquela questão. Está provado, tanto que não cumpriu os indicadores que foram estabelecidos em consórcio entre todos os estados. Então, se todos os estados concordavam com aquele indicador, inclusive o próprio estado que está sofrendo a intervenção, né, ele tem de abrir espaço e vai entrar a federação fazer o trabalho. E se a falência for total, demite-se todos os políticos, né, dá conta para eles, e entra a intervenção total, que daquela forma que eu disse, um governante eleito, eleito não, nomeado, um administrador propriamente, né, competente, para exercer o papel de administrador daquele território federal, daí então, e o conselho que vai dar as regras e como é que funciona são representantes dos estados que vão pagar a conta. Na verdade, o que a gente pode traduzir por isso tudo, Odelair, na verdade, nós estamos falando sobre gestão. Esse é hoje o maior problema que a gente tem nas contas públicas, não é? Além de entender muito bem quanto eles estão tirando, porque eles sabem que o tirar deles é muito bem administrado, eles não direcionam a coisa conforme tem que ser feita. Então a gente sabe disso, que o problema é sério na área de gestão. E isso também compromete as próprias ferrovias. Você vê que essa divisão que a rede ferroviária sofreu entre 6 empresas, e que hoje elas nem se comunicam direito, mas ainda assim, essas 6 empresas, elas não estão investindo na ferrovia o que prometeram em contrato o que fariam. Então, o que você tem? Você tem hoje uma composição ferroviária que leva muito tempo, porque a velocidade dela é muito baixa, porque o material rodante dela está antigo, porque as vias não estão devidamente alinhadas. Enfim, o que você tem é eles sugando o que podem delas, sem investir de volta, sem dar retorno para elas, para poder aumentar a capacidade, ou aumentar a velocidade, ou mesmo melhorarem locomotivas e vagões. Quer dizer, então, só para você ter uma ideia de números, por exemplo, enquanto nós temos 29 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, os Estados Unidos têm 228 mil. Você veja bem, a desproporção é gritante. E os Estados Unidos é menor que a gente. Então, o que a gente vê é o seguinte: falta o quê? Falta realmente gestão. É você entender que você tem melhor desempenho com a ferrovia, mais economia, porque você não tem aquele desgaste com caminhoneiros, etc, etc. E, no entanto, isso não é feito no país, nem tampouco com o material rodante que já existe. Então, você agora está começando a acontecer com mais frequência. Acidentes ferroviários, descarrilhamentos, algo. E o pior é que você não tem acidentes de batidas. O engraçado no Brasil é que a gente não tem acidentes de batidas. A gente tem acidentes com a via. É descarrilhamentos, é tombamento de vagão, enfim. O que a gente nota é isso, falta a manutenção. Falta o quê? Falta a gestão daquilo que foi entregue. É a mesma coisa acontecendo com aeroportos. Alguns aeroportos que foram privatizados, hoje estão sendo até devolvidos, porque as pessoas que achavam que iam ganhar dinheiro não estão ganhando o dinheiro tanto quanto eles quiseram. Quer dizer, infelizmente o problema no Brasil é crônico. Falta para nós uma gestão que seja efetivamente técnica e bem direcionada, e, acima de tudo, os gestores tenham a liberdade que eles precisam para poder gerir. Porque hoje você pega um grande gestor, posso considerar até mesmo, por exemplo, o candidato Meirelles aí, que foi ministro da Dilma e do Lula, não é? Mas se ele investir o que tem que investir, não, ele é direcionado pelo presidente.
Então, na verdade, o que você vê? Não há um direcionamento ideal para poder você fazer gestão. É o que se espera com o advento dessas novas eleições e mais principalmente com o advento da eleição do Thomas, que para nós seria uma consagração em poder implantar o projeto federalista em sua totalidade, na refundação da nação, voltado exclusivamente para o pessoal interno, esquecendo essa internacionalidade, esses países que fazem parte de blocos e eliminando essas coisas todas, e para poder a gente ter, exatamente como você destacou, a nossa total liberdade de governabilidade, sem depender nem ficar presos a outros. Eu vou então abrir um parênteses, Jaime, que você citou no caso a questão da candidatura do Thomas Korontai, para informar para os ouvintes de que, porque eles não sabem, é claro, que Thomas Korontai foi o idealizador e fundador do movimento federalista. Ele vem defendendo que o Brasil está com um modelo de Estado errado desde 91, porque efetivamente com a Constituição de 88 ele percebeu até mesmo por causa da formação que o pai dele passou para ele, né, formação política, de que o Brasil, com aquela Constituição, chegaria no Brasil que estamos hoje. Ou seja, o Thomas, ele não é administrador público, ele recebeu o ensinamento do pai dele, depois ele passou a estudar muito também, mas ele sabia que as coisas chegariam aonde chegaram. Então, eu acho impossível que não existia um sem números de pessoas que também já tivesse tido essa mesma visão lá atrás, quando foi feita essa Constituição dita cidadã, de que o Brasil iria para o buraco, né? Só que, efetivamente, ninguém teve, uns não tiveram força, né, para fazer alguma coisa, e aqueles que teriam forças não tiveram interesse, né, efetivo para corrigir esse processo, né. E chegamos aonde chegamos. E agora, daí então na época já ele vendo que as coisas chegariam, ele levantou a bandeira federalista porque ele foi já apoiado naquilo que ele já conhecia por parte do pai dele, ele foi estudar o que existia no mundo e verificou que para um país que nem o Brasil, somente um federalismo e não federalismo de aparência, que nem já é o Brasil, e não como é outros países que se dizem federalistas, que nem mesmo a Argentina, mesmo o Chile, que é melhor, mas ainda assim não chega lá, nós precisaríamos de um federalismo que foi colocado um sufixo aí, pleno, né? Porque tem de ser aquilo, ser um federalismo completo, aonde ele de fato tenha na sua Constituição como núcleo o princípio da subsidiariedade, o princípio da dignidade humana e o princípio do equilíbrio sistêmico. Que esse é o princípio do equilíbrio sistêmico é o mais, digamos, difícil de ser percebido. Eu diria que o princípio da subsidiariedade ele é o fundamental, né? Mas o equilíbrio, o princípio do equilíbrio sistêmico é o que garante com que o sistema é, não desequilibre mesmo, né? Que ele não vá por caminhos que não se deseja, né? Então, esses três princípios, esse equilíbrio, efetivamente, eles completam e dão ao todo. Agora, a questão que eu queria falar a respeito da candidatura do Thomas, ela é muito importante. E as pessoas não sabem, por exemplo, que o Thomas Korontai, ele é candidato à presidência da República para as eleições de 2018, sob o número 91. Ele é candidato. Mas por que partido, se o federalista não está pronto? Porque existe na nossa Constituição, através do Pacto de São José da Costa Rica, né, que já está emendado e colocado na Constituição nossa, todo o brasileiro que está em dia com as suas responsabilidades cíveis, né, não tem nenhuma condenação, coisa e tal, essas regras são colocadas pelo próprio TSE, o que vale para qualquer candidato. Então, qualquer cidadão ele pode ser candidato a qualquer cargo, independente de legenda partidária. Então, ele é candidato à presidência. Possivelmente o TSE não venha a colocar o nome dele na urna, mas ele é. E seria muito importante a gente conseguirmos essa etapa, porque nós conseguiríamos vencer um problema, o verdadeiro problema daí agora da ordem política no Brasil, que são os conchavos políticos, né, entre partidos. Então, nós precisaríamos desse degrau, vencer esse degrau. Precisaríamos ter o reconhecimento. Não acredito que o Thomas tivesse condições de agora, em 2018, vencer as eleições e estabelecer com isso, na sequência, o federalismo do Brasil. Mas
seria só o fato de ser reconhecida a candidatura dele seria um passo muito importante para nós conseguirmos um dia ter um país que, se não fosse o federalismo, mas um sistema, ao menos de modelo de Estado, muito melhor do que nós temos hoje, porque esse aí tá para dar errado mesmo, certo? E então, deixar de volta para o já então, que todos busquem nas eleições, né,